Boa noite, gente. Estou aqui de volta para continuar com aquele nosso papo do que a gente pode, de alguma maneira mais efetiva, mudar a nossa situação, ao que passar por tudo isso que estamos passando de uma maneira mais efetivamente mais reta, né? Mais rápida, acordar o mais rápido possível, sei lá. E de uma maneira que eu pensei, bom, vou eu botar minha cara a tapa para poder acordar ou ajudar a acordar mais gente, né? E passarmos junto por tudo isso que temos que passar. Porque nos últimos, não sei se é 13 ou 16 mil anos, aconteceu entramos na noite cósmica, que fala, né? Entramos na noite cósmica. Existe um desenho na internet, mas não deu para mim trazer aqui. Nesse tempo, tivemos... No momento que aconteceu a coisa, a gente teve o episódio do dilúvio, né? Nesse momento do dilúvio, deu um baque tão grande na Terra, aconteceu várias coisas, né? E nessa hora, nós passamos ao planeta, ficou com o eixo inclinado, me parece, não tenho certeza, mas de 30 graus, a 26 graus, não sei direito. E a partir daí nós também começamos a usar, ficamos com o eixo do nosso cérebro meio de lado também, e passamos a ser, e a usar mais o lado esquerdo, passamos a ser mais bárbaros, né? Basicamente, passamos a usar mais os nossos instintos básicos. Para quê? Para sobrevivência. E nisso deixamos nosso lado direito meio que esquecido, sem uso. Porque no básico, no esquerdo, que é o básico, tratava da sobrevivência, do instinto mesmo, né? Que ajuda a gente a sobreviver. Consequentemente, acabamos sendo mais, naquele momento, bárbaros, né? Passamos a ser bárbaros. Nós não éramos passamos a não ser um povo muito bom, né? Vimos aí alguns filmes, né, sobre isso, como era o povo daquela época. Na verdade, agora, como a gente está entrando, terminando, né? Nós estamos, nesse momento a gente está, como é que eu vou falar? A noite, né? A noite cósmica, ela acabou. E nós vamos entrar no dia cósmico. Então é como se a gente estivesse passando do dia 31 para o dia 1, sabe? Quando a gente passa meia-noite do novo ano. Então a gente está assim, no 1 minuto depois da virada. Então a gente já saiu da noite cósmica, mas a gente ainda está no primeiro minutinho, né? Tem muita coisa ainda aí. Então agora a gente vai para o dia cósmico. Esses milhares de anos tivemos apenas guerras o tempo todo. O pessoal fala, terceira guerra. Gente, nós nunca, nesses 16 mil anos, ou se foi 13 mil anos, agora não lembro, nós vivemos em guerras. Olha para a história. Sempre foi guerra. O tempo inteiro foi só guerra. Sofrimento, escravidão. Vai falar, a escravidão acabou. Não acabou, não. Não acabou, não. Hollywood mostra isso largamente. Aliás, Hollywood nunca escondeu nada. É tipo assim, sabe? Eu esfrego a verdade na cara deles, assim, eles não... é ficção. Porque é uma verdade tão louca, né?
Fala, não, isso é ficção. Mas eles vão falar, não, nós nunca escondemos, tá aí o filme. Ainda vamos ter que escutar isso. Então, todos esses milhares de anos, a gente só viveu guerra, tá? Com peso de muita escravidão, de muito sofrimento. Então, agora, a gente vai entrar num dia cósmico e, oba, então, nossa, acabou? Então, aí que tá. Tem muita coisa para passar, né? Muita coisa. E demora um pouco, né? Até a gente ter o condicionamento de deixar de usar como é que fala? O lado esquerdo e começar a usar mais o lado direito. E pior, acreditar no que nós somos capazes. E aí que, né, na minha opinião, para mim, acreditar no poder que a gente tem é que é o mais difícil. Lembra, eu falei, já comentei aqui sobre co-criar, né? Então a gente tem esse poder, mas a gente não nos foi ensinado assim. Então a gente acha que a gente não tem esse dom, né? Então até a gente começar a enxergar que o nosso lado direito e conseguir as coisas é normal, eu não sei. Acho que vai demorar um pouco. Então, porque a gente ficou aqui usando só o nosso lado esquerdo e acabou que a gente ficou isolado, tá? Muito isolado de todo o resto. A gente nem acredita, a gente acha, tem gente que bate o pé dizendo que nós somos únicos no universo. É até uma estupidez muito grande, né? Não precisa nem ser muito inteligente para achar que por que a gente seria os únicos num planeta deste, que é um grãozinho de areia, perto de outros, meu Deus do céu? É ser muito, né? Bom, enfim. Então, nessas, o fato da gente só usar o lado esquerdo nos aprisionou por crenças limitantes. O que é crença limitante? O medo que a Igreja Católica põe, coisas que foram dizendo e mostrando pra gente que a gente tem que trabalhar, sim, tem que trabalhar, mas tem que pagar, para poder para um bem comum, a gente tem que pagar os impostos para os reis. São eles que protegem a gente. Lá atrás, na Idade Média, era assim. Você fica aqui entre os muros do meu castelo, que você é protegido, mas você tem que pagar impostos. Porque essa área aqui, essa terra é minha. E o cara trabalhava, passava fome, mas pagava os impostos pro cara. Vivia na lama, mas pagava impostos. E o rei lá, no castelo dele. E foi assim a Idade Média inteira. Foi mudando ao longo, mas não mudou muito, não. Não mudou muito, não. Se a gente olhar bem. Então, do último dilúvio para cá, que foi quando afundou Atlantis, foi o surgimento das cordilheiras, né? O impacto na Terra foi tão grande, né, que acabou criando essa humanidade de bárbaros. E aí veio aí o que a gente vê aí nos filmes, a Idade Média, a idade do Rei Arthur e a Tábua Redonda, as cruzadas, as guerras das cruzadas, que não era para defender a igreja coisa nenhuma. Olha, um monte de baboseira e um monte de mentira que nos foram contados. A Terra, né, ficou assim de ladinho, nosso cérebro também. E aí, eu anotei até aqui, o Noé fala, né? Não sei se vocês lembram, no filme, não sei porque eu me liguei nessa fala dele. Ele fala assim: Deus deu ao homem o esquecimento de Deus. Então, coitado de Deus.
eles nos desconectaram de Deus, né? Deus era uma coisa inatingível. Então aí eles inventaram os santos, os anjos, os arcanjos. Isso existe? Existem pessoas ascensionadas, né? A gente chama de os santos, né? Existem os anjos, existem, mas não com arquétipo, sabe? Com arquétipo de desenhado e pintado religiosamente, né? Tem alguns arquétipos que são anjinhos, de caracolzinho, outros, o arcanjo Miguel é poderoso, com uma espada, tá? Como se fosse um guerreiro. Isso aí, não exatamente assim. Mas foram nos dados coisa que nos desligaram do Deus, né? Ou dessa força do universo que nos criou e cria a todo momento, a todo instante. No meio eles colocaram esses arquétipos, porque quando você reza e fala, eu já escutei isso, mas nunca tinha visto por esse ângulo. Reza direto para Deus. Reza para Deus que Ele te escuta. Porque eles enfiaram todos esses assim no meio. Eu vou rezar para Nossa Senhora, nossa isso, nossa aquilo, as desatadoras de nós, são isso, são aquilo. Foram coisas que a igreja foi colocando. Para quê? Tanto filtro que ele colocou que ameniza a tua subida, o teu pedido direto. Então, quando falam, reza para Deus, peça para Deus, que Ele manda. Ele manda alguém para te ajudar. Então, o que ele quis dizer, não é com essa frase? Ele quis dizer, Deus deu ao homem o esquecimento de Deus. Então, foi coitado de Deus, não fez nada disso. Mas eles desconectaram a gente da força maior, de um ser maior. Então, o eixo mental, meio de ladinho, ficando inclinado, perdendo esse equilíbrio, ele perdeu o bom senso, a lembrança de quem nós éramos, de quem somos, aliás, não que éramos, de quem somos, qual o poder que você tem, os poderes, aliás, esses arcontes, essa turminha aí da não-luz, tem um medo que se pela da gente, porque a hora que a gente conectar, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos aqui no nosso genes 24 raças. Então eles pegaram, né, os Arcturians, eles na hora que eles montaram essa raça, eles colocaram aqui um genes de cada raça e acabou criando uma super raça. Esse que foi nosso azar, porque aí esses arcontes vieram e cortaram. E agora a gente está aqui amarrado, né, numa quarentena imensa de 16 mil anos, preso nesse planeta, preso numa roda de samsara que, graças a Deus, isso já acabou. Então, se quem morrer agora já não volta mais para cá, nessa condição de começar de novo. Já volta em outra situação, ou está indo por uma escolha dele. Sempre não se esqueçam, por isso que não precisa ter medo. É livre-arbítrio, é a sua escolha, tá? Ninguém força você a nada. A única coisa que nos forçaram é fazendo essa sacanagem com a gente, nos desconectando, nos tornando num planeta prisão, sem conexão com o universo, sem saber que existia irmãos lá fora, e pior, fazendo a gente acreditar que a gente era o único, que a gente era a cereja do bolo, né? É muito triste isso.
E tudo isso nos prejudicou tudo e está muito difícil da gente sair. Então, com esse dia cósmico começando, a gente vai voltar a ter, na hora que entrar o Sol central, a luz do Sol central, ela vai dar uma expansão de consciência, vai abrir a nossa consciência. E, claro, quem for fazendo as coisas que eu venho falando nos outros vídeos, vai entender, vai fazer assim, né? Vai perceber. A gente vai começar a entender, a viver as coisas novas, né? O que a gente não consegue perceber, o que a gente não consegue ver agora, a gente vai enxergar. Poxa, aí você vai falar, mas estava aqui na minha cara. Pois é, mas a gente não enxerga agora. Por quê? Porque a gente foi treinado, manipulado, doutrinado para não enxergar, para não entender, né? Então, também não é culpa, não é porque a gente... Mas tu é burro, hein? Não, não é isso. É porque a gente foi moldado para fazer o que eles querem. Imagina uma criança nascendo na época dos escravos negros. Ele, se não tivesse alguém, né, revoltado, explicando para eles, os mais velhos, contando o que ele viveu na África, como é que era a África, como é que era a vida deles, a criança nunca saberia para lutar contra. Ele ia achar aquilo perfeitamente normal. Porque é assim, né? Quem nasce em uma caverna não sabe nem se você fala assim, vamos sair para ver a luz do sol. O quê? A luz do quê? Sol. Mas o que é sol? Ele nunca soube o que é o sol. Ele nunca viu. Ele nunca sentiu. Para ele nasceu ali. Ele acha que a vida é aquilo. Então é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente não tem ideia do que vem pela frente. A única coisa que a gente tem ideia é que vai nos libertar. Mas libertar do quê, hein? Libertar. Uma coisa eu tenho certeza. Desse monte de gente que não presta e que vive às nossas custas. Se a gente trabalhasse só pra gente, já seria de bom tamanho. Não tivesse que sustentar essa cambada, fala, ufa. Se não fôssemos envenenados por água, por ar, por comida, por bebida, e ainda porque estamos doentes, tomamos um remédio que faz mais mal ainda, que tira aquela dor para te iludir, mas que te leva à morte em outra coisa. É disso que eu estou falando. Nós não vamos ter essa turma do mal. Só isso já é um bum, né? Só, mais nada. Então, gente, fazer um balanço de consciência, pedir perdão, como eu falei já em algum outro vídeo, perdão por tudo que andou fazendo, pensando, falando, pelas coisas erradas, porque até então era o que você entendia, que fique bem claro isso, né? Quem errou, por exemplo, na criação de uns filhos, ou quem errou era porque era tudo o que ele sabia naquele momento. Era assim que ele acreditava. Porque para ele, na criação dele, não se esqueça, também foram passados pelos pais, pelos avós, as crenças limitantes que eles acreditavam. Mesmo que você tenha decodificado alguma coisa, não, mas isso aí é besteira, isso é coisa de velho, né? A gente fala, não é bem assim, coitado, eles acreditavam nisso, agora é assim. Mas mesmo assim, acredite, você também tem as suas crenças limitantes. E que esses jovens já não respeitam mais.
Mas eles, infelizmente, já estão indo por um caminho que não vou nem tocar nesse assunto, né? A grande maioria. Alguns são criados ou tiveram a sorte, ou, quer dizer, tiveram sorte não, eles escolheram aonde nascerem, né? Então já é feito já de caso pensado. Mas uma grande maioria está sendo feita por esses arcondes de 0 a 10, desde o mamá, né? Desde o mamá já é colocado para tornar um nada. E isso está acontecendo. E daí está acontecendo esse boom, né, de crianças com TDAH, crianças com autismo, né? Essas crianças se fecham, elas não aceitam, na verdade, elas não aceitam essa sociedade. Mas é tudo que eu posso falar. Mas elas vão se desabrochar um dia, quando esse planeta não for mais do jeito que é. Elas desabrocham. Isso aí é certo, tá? Bom, é tudo que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, que eu gostaria de falar, que vocês não esqueçam, né, de botar um like, que isso demonstra para a plataforma de que esse vídeo tem um interesse, e aí manda para mais gente e ajuda mais gente, que esse é o intuito, de ajudar todo mundo, né? E se fizer mais sentido para você, compartilhem com pessoas que gostam de conversar sobre essas coisas, né, que gostam de entender, até para vocês trocarem figurinha de tudo que eu falo, né? Também estou dando o meu telefone, como sempre não lembro, vou ver aqui. E por quê? Eu morei em Marília, né? Agora eu moro em Santos, eu sou de Santos, mas morei um tempo em Marília. E eu vou dar esse número de Marília, que é 014 991 57 8745. Novamente, 014 991 57 8745. Esse número, por quê? Quiser conversar comigo sobre algum assunto, ou entender alguma coisa que não ficou clara, ou se quiser uma ajuda, mando o Reiki. Eu sou mestre em Reiki também. Trabalhei também muito tempo com pêndulo, mas agora, por enquanto, parei. E posso ajudar de alguma maneira, por favor. Não se acanhem. Pode ligar para mim e conversar, tá bom? Muito obrigada. Caso eu não possa, em um momento que eu não posso, a gente pode combinar um horário. Isso aí é o de menos, tá bom? Muito obrigada para quem chegou até aqui no final do vídeo, pela atenção, e procurem compartilhar, que vai ajudar não só a mim, a todos, né? Juntos. Porque, como eu falei, não me interessa nada. Não tenho essa intenção de ser a única esperta e conseguir chegar. Claro que eu não vou chegar sozinha, mas eu quero comigo levar mais pessoas que eu puder levar comigo. Eu vou ficar mais feliz, tá bom? Obrigada, viu? E boa noite.